Mindset de crescimento. É interessante que isso é um tema muito polêmico e que foi muito bombardeado na internet no decorrer do tempo por muitas pessoas que se dizem influenciadores dentro desse mercado. Só que sem parar com esse termo em inglês, mudando uma perspectiva, trazendo uma nova versão, mindset basicamente traduzindo significa modelo mental. Só que esse tema que já está batido, que já foi falado várias vezes em diversos segmentos, em diversas opções, em diversas temáticas, exemplos diferentes, o que mais que a gente pode extrair desse modelo de negócio? Mindset foi um termo criado pela especialista social e em desenvolvimento de pessoas Carol Decker. E o interessante é que existe um livro que tem um nome bem intuitivo que é chamado Mindset, onde ele mostra o conceito de um mindset de crescimento e um mindset fixo, onde o mindset de crescimento você tem uma percepção da realidade, onde tudo é uma oportunidade de crescimento, tudo é uma forma de você crescer, tudo é uma forma de você desenvolver você como pessoa e como um negócio também, caso você seja um empresário. Então, enquanto o mindset fixo já tem uma percepção mais atrelada a crenças, a tudo que é repassado de forma familiar. Muitas vezes, no nosso país, por exemplo, existe um cálculo que, para mudar da série, vamos dizer, série B para a série A, ou para a série F, para E e assim sucessivamente, é necessário 4 gerações para cada família mudar uma fase financeira. Então, é interessante que o nosso país ele tenha esse tempo longo para que você mude a sua realidade financeira. Então, se você está ali na casa de ganho C e você quer ir para B, é 4 gerações e assim sucessivamente. Porque como que a gente muda isso? Como que a gente sai dessa estatística? Tendo uma percepção diferente. A realidade ela é quase irrelevante quando se dissemos em percepção sobre ela. Porque a realidade não é importante, e sim a percepção que a gente tem. Ou seja, se aconteceu algo, muita gente vê aquilo como um desastre e muitos vê aquilo como oportunidade. A realidade continua sendo a mesma. Significa que é algo ruim ou bom? Depende. Qual é o ponto de vista que você está olhando? Você está olhando pelas suas crenças que te formaram ou está olhando através de uma perspectiva de mindset de crescimento? Então, isso que muda a sua realidade. Só que como que eu desenvolvo esse mindset? Eu vou acessar novos ambientes, novos conteúdos, novas pessoas, nova comunicação e assim sucessivamente, para que eu consiga desenvolver ele de forma assertiva. Uma pesquisa informa que 50% de quem somos, 50% dos nossos resultados, vem da nossa formação, ou seja, da nossa infância, da nossa adolescência, enquanto os outros 50% vêm da forma que nós desenvolvemos ali a absorção de conteúdo, ambientes que a gente cresceu ao decorrer da nossa vida até chegar à fase adulta. Então é bacana que você vê que, independente de quanto você evolui e cresça, 50% que você é influência de quem você teve ao seu lado, no seu ambiente de crescimento, na infância, no início da adolescência. Então, não adianta a gente fugir disso. Muitas vezes tem atos que a gente repete da geração anterior que a gente nem sabe por quê. É interessante que algumas pessoas fazem uma dinâmica de perguntar: olha, você faz o arroz desse formato. Por que você faz assim? Ah, não sei, a minha mãe fazia assim. Aí ele vai lá na mãe da pessoa: por que você fazia assim? Ah, não, porque minha mãe faz assim também. E assim sucessivamente. Uma sequência de repetição de atos. Por qual motivo? Nenhum. Apenas algo que foi repassado e ela entendeu que é assim e vai refazendo. E isso reflete em todas as áreas da sua vida. Na área financeira, você vai ver que se os seus pais, os seus avós têm um hábito financeiro de consumo exacerbado, a chance de você ter replicado isso é gigantesco. Então, o ambiente molda muito. Então, se você é a média das 5 pessoas que você convive, vamos começar também a ser a média dos 5 conteúdos que a gente mais consome. Se você pegar hoje os conteúdos que você mais consome diariamente, qual que é o seu resultado no futuro? Não estou falando que você não pode consumir conteúdos legais, engraçados, mas entender se o meu foco, o meu objetivo agora é alcançar esse resultado, quais são os pontos de melhoria eu tenho que fazer? Quais são os pontos que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que abrir mão? Mais do que fazer, mas o que é que eu tenho que abrir mão? O que está indo contra a maré quando se diz em questão de alcançar os meus objetivos? Então eu tenho que entender todos esses pontos para que eu tenha um resultado efetivo e ter uma percepção diferente sobre a realidade, enxergando oportunidades. Eu digo que o dinheiro, todo o nosso crescimento, ele mora no problema. Então, se você consegue resolver o problema, você consegue ter uma remuneração assertiva. Então, se você ver as grandes empresas, eles estão sempre resolvendo o problema de alguém. Então não adianta a gente entrar para nós mesmos, ser egoísta e tentar crescer sem ter conexão com outras pessoas.
O segredo está na resolução de problemas. Toda vez que você focar em se qualificar e resolver problemas, você sempre vai ter um resultado efetivo, sempre vai ganhar mais financeiramente. Você vai ganhar mais quando você tiver um nível de qualificação acima da média ou você tiver num setor hiper, vamos dizer que hiper estimulado, hiper inflacionado ali, nesses dois caminhos. Então, toda vez que você deseja ter uma remuneração maior, capacite mais ou busque um setor que está em alta crescente, que com certeza vai ter um resultado efetivo. E é interessante que esse conceito de mindset fixo, mindset de crescimento, é algo que vem diversificando diversas interpretações de diversas pessoas, de nichos diferentes, sendo adequado na parte de alimentação, para ter uma disciplina alimentar, dietas, na parte financeira, na parte familiar, conjugal. Então, tudo isso ele é aplicável em todas as áreas da sua vida. Como disse anteriormente, o dinheiro, a solução, mora no problema. Por que eu comento muito sobre o dinheiro? Porque ele está atrelado a muitas áreas da nossa vida. Então, por exemplo, no âmbito religioso, as pessoas associam ganhar dinheiro com se afastar do Deus. Por quê? Quando as pessoas oram, pessoas que têm uma vulnerabilidade financeira maior, oram por segurança, oram por saúde, oram por proteção da família, assim sucessivamente. Coisas que o dinheiro chega perto de fazer com excelência. Então, se a pessoa quer mais segurança, ela vai morar no condomínio, ela paga cerca elétrica, ela paga time de segurança, coloca ali 2 pitbull de proteção, coloca um carro blindado, coloca proteção na empresa. Então, ele criou um sistema de segurança. Enquanto ele pensa, mas eu quero saúde, ele paga o melhor plano de saúde, vai nos melhores médicos, melhores hospitais, faz um checklist semanal da sua saúde. Só que é interessante que as pessoas associam essa falta de crença, de fé com o dinheiro, porque eles buscam o dinheiro e enxergam o dinheiro como a substituição de tudo que pedem para Deus hoje. Então, o dinheiro ele se torna um substituto. Por isso que isso afasta as pessoas da crença. E vice-versa, enquanto as pessoas estão lá no topo, não querem se tornar cristão por entender que isso vai diminuir a sua capacidade de gerar riquezas, porque vive num ato de sempre entregar mais do que arrecadar mais, do que multiplicar. Só que existe sempre um caminho, um meio termo, onde você vai ensinar as pessoas a multiplicar a renda também, a fazer mais dinheiro, a fazer acontecer. Eu entendo que muitas vezes você tem limitações que são uma forma de segurança. Se quem ganha dinheiro está atrelado a ter um lado negativo, é só eu não ter dinheiro que eu estou num lugar de seguro. Nem sempre o que a maioria faz é o que gera o maior resultado. Muitas pessoas atacam pessoas de relevância não porque tem um motivo validado, e sim porque queriam estar lá. Muitas vezes é apenas cobiça e inveja. Então você tem que entender o que te faz mover. Das pessoas que você criticam, o que tem de fato, de verdade nessa crítica. Entender realmente o que me move. Então é interessante que muitas vezes, por termos um mindset fixo, identificamos que repetimos crenças que são hereditárias, que são repassadas no nosso ambiente, de tudo que nós crescemos, sem ter realmente uma consciência. O porquê eu faço isso? Por que eu estou xingando essa pessoa? Por que eu estou seguindo esse caminho? Por que passou 5, 6, 7 anos e eu continuo tendo o mesmo resultado financeiro sem nenhum crescimento exponencial? O que faltou? E muitas vezes nós sabemos o caminho, nós só não executamos. Então a ação, ela é essencial também. E muitas vezes a ação não vai ser perfeita. Não espere ser perfeito para que isso aconteça. Faça o que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer. Isso é um básico, isso é um fato. Então sempre entenda isso. A ação que você realiza, ela gera um resultado. Esse resultado te gera métricas. E essas métricas fazem com que você alinhe seu caminho e tenha resultado exponencial. Então sempre haja e tenha esse resultado exponencial. E esse é o segredo de ter um mindset de crescimento e não ter um mindset fixo. E interessante que esse termo, ele é sempre falado várias vezes e eu repito. Basicamente, é o seu modelo mental. E o modelo, basicamente, ele replica, ele se inspira em outros pontos. Tem até um cientista que diz que na natureza nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia e se transforma. Então é interessante que muitas vezes você está apenas repetindo hábitos. Só que você não está transformando ele de forma efetiva, para ter um resultado melhor. Então lembre-se, sempre que você ouvir o termo mindset, é sobre o seu modelo mental. E como que eu saio do mindset fixo para o mindset de crescimento? Mudando seu ambiente, mudando o que você consome, mudando quais são as estratégias, tirando aquilo que impede você alcançar os objetivos, tendo metas claras, entendendo, eu quero alcançar isso porque tem uma mensagem que eu quero levar, é o que eu acredito, ou simplesmente porque eu quero ser melhor que outras pessoas. Quando você coloca tudo isso na balança,
você vai entender realmente qual será o seu próximo passo e dar um próximo passo assertivo, alinhado à sua meta e seu objetivo real, e não à necessidade de aprovação que você tem com o mundo como um todo. Então, se você gostou, curta, compartilha e fique aí para o próximo vídeo.